Bom dia, pessoal. Estamos aqui de Bom volta. dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Para nossa aula, só um pouquinho e vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a nossa apresentação. Bom dia. Só um pouquinho que eu vou me ajustar aqui ao formato. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Tá ótimo. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente usa as ervas. Foi uma pergunta, né, de vocês muito forte ontem, então a gente vai conversar um pouquinho, um colóquio, já que eu me apresentei ontem, vocês já me conhecem, já são íntimos, a gente vai conversar um pouquinho agora do uso das ervas, tá? De acordo com a visão da Ayurveda. Então, o estudo tradicional das ervas, a gente não tem aquela história de, ela tem tal componente químico ou tal componente químico. Na verdade, nos livros novos, Angelita, a gente está gravando? Tá. Nos livros novos, então, que a gente encontra da fitoterapia, então, os componentes químicos, eles já estão fazendo parte do estudo dessas ervas no Ayurveda. Mas na visão antiga, tradicional, eles não faziam parte, tá? Então, a gente estudava as ervas e o uso delas no equilíbrio dos doshas de acordo com as propriedades que elas apresentavam de acordo com a região onde elas cresciam, tá? E de acordo com o que eles encontravam nos formatos das plantas. Então, uma planta um pouco mais de folha mais robusta, ela era interpretada como uma planta mais cafa, que tinha mais corpulência, tá? Uma planta que era mais fininha, mais leve, era uma planta considerada mais vata, tá? E uma planta que tivesse a ponta mais pontuda, era uma planta que eles usavam para equilibrar o pita, como o nim, por exemplo, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou colocar a primeira slide aqui para vocês. É uma figura do Charaka, tá bem? Então, Maharishi Charaka. E olha só o que a gente tem no livro do Charaka. Eu vou apresentar para vocês como são montadas as aulas, tá? Então, o professor Paritosh ontem comentou com vocês sobre o livro do Charaka Samhita. Então, aqui no rodapé, a gente vai encontrar a palavra Charaka Samhita, que é o compêndio, né, escrito pela escola do Charaka. Na seção de Vimanasthana, tá? Então, todos os clássicos, eles têm várias seções. Então, nessa seção de Vimanasthana, como ele é citado, no capítulo 3, entre os versos 1 e 6, olha só do que eles falam. Das epidemias, um tema super atual, ok? Então, o que eles falam das epidemias no Charaka? E o livro do Charaka, ele é escrito em colóquio. Então, é o guru, né, o mestre, conversando com o discípulo. Então, eu vou ler um pedaço disso para vocês. E eles falam assim: agora iremos expor o capítulo intitulado A Determinação Específica da Medida do Despovoamento através das Epidemias. Um tema muito atual, né, gente? Não vamos entrar em detalhes aqui. Assim declarou o sábio Atreia. A ele respondeu o venerável Atreia: ó Agnivesa, ainda que a comunidade possa ser heterogênea com respeito à constituição e outros aspectos de seus membros, ou seja, uns têm prakriti mais kapha, outros são mais pita, outros são mais vatas. Como é que, né, uma mesma epidemia ela pode envolver todas as pessoas juntas da mesma maneira? Individualmente, há outros fatores comuns que, sendo adversamente afetados, causarão simultâneos surtos de doenças, tendo sintomas similares. É isso que devasta populações inteiras. Os fatores que afetam as pessoas em comum são os ventos, as águas, a região e as estações.
Então, a gente pode ver aqui, né, que o Ayurveda, ele é realmente atemporal e que de ciclos em ciclos a humanidade, ela já tem os mesmos problemas e buscar as mesmas soluções também pode ser uma questão atemporal de a gente estar estudando. Então, agora aqui, esse para mim é um capítulo do Charaka que ele fala especialmente da definição sobre Dravaguna, tá? Que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Tá? Que é o estudo das substâncias. Então, bem antes da ocorrência de tais calamidades, e bem antes que a terra perca seu sabor, ó digno. Então, eles estão conversando entre os dignos, né? Entre os mestres. Colete as ervas medicinais, enquanto seu sabor, potência, efeitos pós-digestivos e ações especiais ainda não estejam viciados, ou seja, ainda não estejam perturbados. Assim, quando chegar a ocasião, faça uso do seu sabor, potência, efeitos pós-digestivos e ações especiais dessas plantas, para o benefício daqueles que os procurem e também daqueles que peçam por ajuda. Tá? Então, o clima estando viciado, né, ocorrendo as mudanças de estação, eles falam que as ervas também vão ficar viciadas. Tá? Então, elas vão perder a capacidade de cura. Então, para isso, a gente tem que ter as ervas já coletadas, as ervas já separadas, tá? Nessas épocas de necessidade extrema. Então, como é que o ser humano, ele usa os vegetais, tá? Desde a antiguidade, as plantas, elas tinham diversos usos, tá? Na humanidade. O primeiro uso das plantas realmente foi para alimentação. Tá? Depois eles descobriram que algumas ajudavam a aliviar a tristeza, partiram a socializar algumas plantas, né, com usos coletivos, como, por exemplo, o cachimbo da paz, né? Começaram a usar ela como uma proteção contra o mal, então algumas plantas, realmente o alecrim, especialmente o tulasi, né, ele é chamado o manjericão santo, né, o óssimum santo. Então, eles costumam utilizar isso tanto na Europa, né, quanto em outros lugares, como proteção. Então, durante as cerimônias de despedida, de enterro, de sepultamento, eles usavam o manjericão para poder estar protegendo aquele espírito quando ele fosse fazer a passagem dele para o além-mundo. Então, o manjericão é um desses exemplos. Para trazer o amor, trazer sorte, trazer visões, tá? Então, aquelas plantas que são, né, tem a ação psicodélica, especialmente na Índia a gente tinha a papoula, ok? E aqui a parte de trazer o amor é explicado naquela disciplina do Vajrayana que eu expliquei, né, dos afrodisíacos, tá? E, finalmente, para curar as doenças. Tá? Então, foram todos esses usos que a humanidade acabou atribuindo às ervas. E aqui no Brasil, a gente tem a mesma coisa que a Índia? Então, a gente tem algumas similaridades, tá? Entre a nossa flora e a flora indiana. Além das duas serem florestas subtropicais, tá? A gente teve uma grande troca por causa dos portugueses, tá? Entre a nossa flora e a flora da Índia, porque os portugueses eles passavam pelo Brasil e faziam as navegações até a Índia. E na volta, então aconteceu de ter muita troca. Essa troca foi muito rica, tá? Entre a nossa biodiversidade e a biodiversidade indiana. Tanto que hoje nós temos várias plantas aqui no Brasil que elas são muito comuns, mas elas são exóticas. Elas vieram de lá. A manga é um exemplo, o coco, tá? O próprio rícino, a mamona, ela cresce em qualquer terreno baldio, mas ela é uma planta exótica que foi introduzida pelos portugueses aqui no Brasil, tá bem? Durante essas trocas. Da mesma maneira como eles têm a mandioca, o caju, e eu encontrei lá no AVP, no horto deles, uma plantinha que a gente conhece muito aqui na América, ela é de origem americana, a capuchinha. Uma planta comestível que tem um formato bem redondo e uma florzinha vermelha, e eu encontrei ela plantada lá no AVP, né, no horto florestal deles, e eles estavam estudando essa erva que era nativa da América do Sul. Tá? Então, você vê que a troca
por causa dos portugueses, é muito importante e por isso a gente tem tanta similaridade, às vezes, da cultura entre a Índia e o Brasil. O pessoal fala, quem conhece o sul da Índia, né? Um professor, uma vez eu escutei ele falando, falou assim, vocês não conhecem o sul da Índia? Não, quem conhece a Bahia já viu tudo, né? É muito parecida as duas culturas, tá? Tanto na parte do povo, tá? Quanto na parte dos costumes, quanto da diversidade que eles aceitam. Mas os antigos da Europa, da Eurásia, né? Eles falavam que estavam à busca de uma terra prometida. E essa terra prometida, será que ela existia? Então, logo que no começo do colonialismo aqui no Brasil, esse Jorge Margraaf, né, um matemático e um naturalista alemão, Guilherme Piso, que era um médico holandês, tá? Eles foram os responsáveis pelas primeiras publicações científicas sobre a geografia e a natureza do Brasil. Então, olha aqui o livro que eles publicaram em francês, tá? Então, História Natural das Coisas do Brasil, ok? Um outro sábio, né, que participou da colonização aqui do Brasil foi Padre José de Anchieta. Tá? Então, eu considero, assim, José de Anchieta um dos primeiros historiadores da história, assim, né, escritores sobre a história natural do Brasil, porque quando ele chegou aqui, né, em 1550 aproximadamente, ele encontrou um Brasil assim muito puro, né? Ele ainda não tinha sido sofrido as alterações dos colonialistas, dos portugueses. Então ele conseguiu descobrir, ele descreve nas cartas deles até a existência de peixes-boi, né? Aqui no nosso litoral de São Paulo. Tá no canal de Bertioga, o canal de Santos, a gente tinha peixe-boi aqui embaixo, né? Coisa que foi totalmente extinta. Hoje a gente acha alguns exemplares lá na Amazônia, mas isso tudo no Brasil, isso tudo fazia parte da nossa flora local, da nossa fauna local, e estão descrito nessas cartas que José de Anchieta remetia para o rei de Portugal, na época dele. Então tem muita coisa registrada, mas que a gente não tem acesso, ok? Aqui. A primeira pessoa que acabou escrevendo sobre o Ayurveda, que levou o conhecimento do Ayurveda para a Europa, foi esse judeu português, tá? Garcia de Horta. Então, ele escreveu esse livro em 1563, tá? Então, ele é bem contemporâneo dessa época. E ele escreveu o Colóquios do Simples, né? Drogas e coisas medicinais da Índia, e algumas frutas, né? Lachadas, né? E outras coisas tocantes à medicina. Ou seja, ele chegou na Índia, ele descobriu um Ayurveda que era realizado, né, daquela maneira. Agora meus cachorros vão participar da aula, gente. Tudo bem, já ficou quieto. Tá, então, o Garcia Dorta foi o primeiro que realmente fez uma publicação sobre a Índia, tá, descrevendo as plantas e os usos delas para apresentar a comunidade europeia, tá bem? Ele era um dos médicos portugueses, ele acabou se afastando por causa da história da 1500, 1600, né? Ele acabou se afastando da Europa justamente por causa da Inquisição e acabou encontrando abrigo na Índia, onde ele desenvolveu na cidade de Goa a arte dele em relação à medicina e acabou tendo uma aprendizado, uma troca muito rica com a Ayurveda na época dele. Então, a gente falou ontem um pouquinho do fogo digestivo, tá? Que eu apresentei para vocês, que eu introduzi, falei que os problemas da saúde, eles vinham das alterações do fogo digestivo, e esse fogo digestivo para a gente é chamado de Agni, tá? Então, a fitoterapia, ela vai ter uma relação muito estreita entre as plantas e o fogo digestivo, tá bem? Aqui são figuras, né, do Susruta e do Vagbhata, transcrevendo os escritos antigos em folha de palmeira. As plantas transformam a luz e energia que absorvem do sol, tá? E nos proporcionam esse poder do sol resultante quando nós usamos elas com consciência, em favor da nossa saúde. Elas ajudam com o seu próprio poder metabólico, tá? A gente não tem capacidade de pegar a luz solar, pelo menos nesse momento, né, e transformar em energia. A gente precisa que as plantas, através da fotossíntese, captem a luz do sol,
transforme isso em energia para a gente conseguir desenvolver nosso papel digestivo, ok? Para poder fazer a nossa produção de energia e construção de tecidos, tá? Através da alimentação que a Cecília explicou para vocês, tá? E na fitoterapia, essas plantas, elas têm um papel importante ajudando na nossa digestão, na transformação e eliminação de ama, tá? Então, ama é uma palavra nova para vocês, elas são chamadas, a tradução dela é material não digerido, tá? Mas quando esse material não digerido, ele fica retido no organismo, ele vira toxina, pode bloquear os canais, tá? Esse é o início das doenças que eu expliquei para vocês ontem, tá? Os canais bloqueados pelas toxinas, eles vão dar início às doenças. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho melhor na próxima aula de diagnóstico, tá bom? Então, as plantas, elas têm um papel muito importante, tá? Na limpeza do organismo, tá? Na digestão dessas toxinas, tá? E na própria digestão, auxiliando na digestão daquilo que a gente se alimenta através, né? Do nosso trato gastrointestinal. E aqui, de novo, o aspecto energético das plantas é o mais importante, tá? Porque através desse aspecto energético, a gente vai utilizar, a gente vai buscar duas coisas, na verdade, né? Quando a gente está fazendo uma fitoterapia. A gente vai buscar o fortalecimento dos tecidos deficientes. Então, quando a gente tem um tecido que é enfraquecido, a gente usa plantas que são fortificantes, tá? Então, a gente tem o ashwagandha, a gente tem aqui o nosso exemplar, 2 exemplares muito interessantes, que é a malva branca no Brasil, tá? E também uma que eu utilizei demais aqui para fazer a recuperação do pessoal pós-Covid, que é agora vai falhar, que é o nosso ginseng brasileiro, tá? A fáfia paniculata, tá? É uma raiz brasileira e ela na verdade, ela é tida como criadora, nutridora do tecido muscular, tá? Então, a gente tem usado bastante ela para recuperar a força dos pacientes, né? Ou dos envelhecidos, ou na fase de convalescência para o Covid, tá? Então, essa fáfia até acabou aqui na minha cidade, acho que o pessoal acabou comprando tudo. Teve até uma escassez aqui, agora já voltaram a repor. Então, o objetivo é de fortalecer os tecidos deficientes e também de eliminar os excessos dos tecidos. Então, onde você tem acúmulos, né? Então, acúmulo do sangue, acúmulos no fígado, acúmulos no tecido adiposo. Então, as plantas, elas vão também ajudar a limpar esses acúmulos, a desbloquear esses canais, tá? E fazer com que o corpo retorne a capacidade dele de se limpar sozinho, tá? O corpo, ele tem uma capacidade inata, tá? De autocura, tá? Então, por exemplo, ontem eu peguei e enfiei o pé na jaca, né? Comi uma feijoada, tomei muito cerveja, Coca-Cola e tal. Então, é uma dieta super tamásica, como explicou a Gabriela, tá? O tamásico é uma coisa muito pesada, muito densa, tá? Difícil de assim, pesada, tá? Então, essa dieta muito pesada, ela acaba deixando o nosso corpo mais lento, né, e mais embotado. Conforme a gente, no outro dia, a gente assume uma dieta normal novamente, ou faz o jejum no outro dia, então o nosso corpo, ele tem capacidade de se limpar sozinho, né, e ele volta para o equilíbrio dele. Agora, se, por exemplo, você fizer essa atividade errônea de fazer um erro alimentar diariamente, ou porque não conhece, ou porque você está condicionado a isso por causa da tua família, por causa da mídia, né, por causa de excesso de trabalho, você sempre vive comendo lanche, então aí você vai gerar o quê? Você vai gerar um acúmulo. Então, nesse acúmulo, o organismo ele não tem capacidade de se limpar sozinho. É aí que a gente entra como a fitoterapia para ser adjuvante, eliminando os excessos, tá? Que a gente encontra dessas toxinas impregnadas nos tecidos. Bom, a fitoterapia, tá? Então, a OMS, como eu falei para vocês ontem, o Padma Siri Krishna Kumar, ele foi um dos responsáveis para levar o conceito das medicinas tradicionais até a OMS, e daí foram geradas várias atitudes e políticas, tá? Para favorecer as populações menos abastadas, assim,
né, dos países mais carentes, ok? Então, daí surgiram-se algumas recomendações. Então, a recomendação da OMS é que cada país proceda a seus levantamentos regionais das plantas utilizadas na medicina popular, identifique essas plantas botanicamente, tá? Então, eles vão buscar com quem? Eles vão buscar com os anciões, tá? Com os anciões, com os curandeiros, tá? Com o pessoal que planta, que comercializa as ervas, né? Como é que essas ervas são usadas, né, em cada região do globo. Identifique-as botanicamente, através dos biólogos, tá? E estimulem e recomendem o uso daquelas que tiverem a sua eficácia e segurança comprovadas, tá? Então, elas têm que responder esses dois quesitos, tá? As plantas têm que ser eficazes, senão elas não têm por que serem usadas, tá? E, especialmente, elas têm que ter um limite de segurança na dose muito importante, tá? Comprovados. Desaconselhando as práticas consideradas inúteis ou prejudiciais e que desenvolvam, né, nas suas localidades, programas que permitam, olha lá, o cultivo e a utilização das plantas selecionadas na forma de preparações dotadas de eficácia, segurança e qualidade. Tá? Então, aqui eles envolvem toda a cadeia produtiva, desde o produtor até quem vai processar essas ervas e quem vai estar disponibilizando essas ervas no mercado. Então, uma das coisas que eu falo muito nas aulas, né, vocês vão conhecer as ervanarias da cidade de vocês, façam amizade, conversem com os farmacêuticos, conversem, né, aqui em Mogi eu tenho o seu Arnaldo, ele tem dentro do Mercadão Municipal, ele tem um cafofuzinho dele lá, onde ele tem uma infinidade de ervas que ele tem mais de 60 anos que trabalha com isso. Então, eu fiz amizade com ele, então a troca que eu tenho entre o que eu consigo prescrever, o que eu consigo usar, o que eu consigo indicar com os meus pacientes, é uma troca muito rica que eu tenho com ele, e isso abriu muito meu leque de até onde eu posso ir e até onde eu não consigo encontrar algum substrato para usar na minha cidade, ok? Então, meu primeiro conselho para vocês é assim, vão a campo, conheçam o que vocês têm na cidade de vocês, para vocês poderem estar recomendando, tá bom? E aqui, eu vou traduzir para vocês, mas não precisa anotar, tá bom, gente? Ó, Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, tá? Então, o Brasil, em 2006, tá? Ele criou essa política pública das plantas, da política pública, né? Das plantas medicinais e fitoterápicos. Ele trouxe uma definição ampliada de fitoterápicos, ou seja, é todo produto obtido de planta medicinal ou de seus derivados, por exemplo, uma tintura, um extrato, tá? Exceto substâncias isoladas. Então, por exemplo, da Salix alba, eu não posso usar o ácido salicílico, eu tenho que usar a planta inteira, tá? Se eu isolar uma substância, ela já não pode ser chamada de fitoterapia. A planta tem que estar in natura ou, no máximo, na forma de extrato seco, mas o extrato seco, ele contém a planta toda, tá? Para ser utilizada. E essas plantas são utilizadas como? Com finalidade profilática, curativa ou paliativa, tá bom? São esses três objetivos do uso das plantas segundo essa política brasileira. Ou seja, qualquer produto obtido de planta com finalidade medicinal. E aí, uma outra regulamentação da Anvisa, tá? Ela criou esse nome de drogas vegetais notificadas, tá? Então, essas que têm segurança e eficácia baseadas exclusivamente no uso tradicional, tá? Então, são plantas que já são utilizadas há mais de 2 décadas, sem relatos de toxicidade, tá? Em diversas comunidades que as utilizam e que não tenha nenhum relato de toxicidade. Então, vocês conseguem né, através dos estudos, incorporar na farmacopeia brasileira, tá? E elas estão disponíveis, como eu falei para vocês, nas ervanarias, nas lojas de produtos naturais para serem utilizados. São essas plantas que os terapeutas eles têm a liberdade de poder estar recomendando. E a gente usa aqui na fitoterapia a famosa conceito do Dravyaguna, tá? Então, Drávia seriam substâncias e Guna seriam as qualidades dessas substâncias. O Dr. Paritoshi falou para vocês ontem
né? Que a gente tem o calor, a gente tem o frio, a gente tem o pesado, a gente tem o leve, e a gente tem a qualidade do ser seco e do ser úmido. São essas três principais qualidades que a gente usa para entender os doshas, e a gente vai usar as qualidades contrárias na fitoterapia que a gente busca. Então, por exemplo, um vata, ele é muito seco, então a gente vai procurar uma planta que seja mais úmida para equilibrar aquela secura do vata, tá? Já o kapha, ele tem muita água, porque o vata, ele tem muito elemento vento na composição dele, tá? Já o kapha é o contrário, ele tem muito elemento água na composição dele. Ele é muito pesado, ele é muito úmido. Então, a gente vai escolher plantas que tenham a qualidade seca, ou mais sutil, ou mais volátil, ou mais leve, para poder estar equilibrando esse kapha, tá? E o pitta é um pouco mais fácil, tá? O pitta, ele tem a qualidade do quente, então a gente vai buscar o quê? As plantas que tenham qualidades frias, para tirar aquele excesso de calor do pitta. Já o vata e o kapha, eles não têm o elemento fogo na composição deles. Então, a gente vai buscar as plantas quentes, para também ajudar a equilibrar aqueles vatas e aqueles kaphas que estão desequilibrados. Tá? Mas Dravyaguna, ela vem daquela disciplina do Vaissésica, que o Paulo falou com vocês de manhã, tá? Que estuda as qualidades daquelas substâncias. Então, no Vaissésica, ele numerou lá os 5 elementos, tá? Então, dessa disciplina de Vaissésica, dessa filosofia do Vaissésica, é que veio a disciplina de Dravyaguna, tá? Que a gente é a base da fitoterapia e a base da alimentação também. Então, ela é essa ciência que estuda o efeito da matéria física sobre o organismo, obedecendo seus princípios de atuação. Refere-se aos estudos das substâncias que são utilizadas tanto para alimentação, quanto medicamentos, quanto outras formas de administração, tá? Externas ou internas, como os bastes, por exemplo. E eles estudam 5 aspectos da matéria, tá? Então, as qualidades físicas, então, são os gunas, tá? Que são os atributos dessa matéria. Então, aqueles 6 que eu falei, mas na verdade a gente estuda 20 qualidades e não 6. Eu resumi nessas 6, mas a gente vai estudar as 20 qualidades. O sabor das substâncias, também chamado de rasa, esse sabor ele é usado na alimentação, na escolha de qual sabor você vai usar para equilibrar qual dosha. A potência, também chamada de víria, então aquilo que eu falei das plantas quentes e das frias, tá? Então as quentes vão aquecer o vata e o kapha, e as frias vão resfriar o pitta. Resumindo, é isso. Oi? Tá acabando. Quando você diz sobre rasa, sobre sabor, você diz sobre doce, azedo, amargo? Eu vou falar. Tá? Obrigada. E o vipaka, tá? O sabor pós-digestivo. Então, depois que você ingerir uma substância, ela vai passar pela digestão. Depois dessa digestão, existe um sabor residual. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Então, quando você chupa um limão, a princípio, ele é azedo. Mas se você, por exemplo, espremer um limão na água e tomar aquela água, logo depois daquela sensação de contração das glândulas salivares, vem uma sensação gostosa na boca, porque o sabor pós-digestivo do limão é doce, tá? Então, por isso que muita gente usa o limão para adoçar chá, tá? Porque ele tem essa capacidade do sabor pós-digestivo dele. E algumas propriedades especiais das plantas que são chamadas de prabhava, aquelas que fogem do... A gente usaria isso como idiopático, tá? Na medicina do Ocidente. E também, por último, o karma, a ação específica da substância, tá? Então, esse karma, ele é, por exemplo, uma droga que produz a menstruação, uma droga que produz a evacuação, uma droga que retém a evacuação, né? Então, todas essas ações, tá? Que provocam o vômito, aquela que retém o vômito, aquelas plantas que são digestivas, as plantas que limpam o sangue, todas essas são ações das substâncias que a gente vai estar estudando dentro dessa disciplina. E aqui, como eu falei, né, que eu vou retomar um pouquinho aqui dos 6 sabores, vocês entenderam ontem que o Dr. Paritosh explicou rapidinho, tá? Que cada dosha ele é formado pelos elementos. Então, quando a gente quer equilibrar esses doshas através da alimentação e também da fitoterapia, a gente vai buscar os sabores que são contrários àquele dosha, que tem os elementos
né? Cada sabor, ele tem 2 elementos em maior quantidade, tá? Então, nós falamos de 6 sabores aqui. O doce, tá? O salgado, o azedo. O adstringente é o pior de todos, mas eu vou explicar para vocês, tá? O adstringente é aquele sabor de fruta verde. Aquele que você, tipo uma goiaba verde, que você chupa, ou cambuci, né? Uma frutinha que você chupa e ele amarra a boca, tá? Esse é o sabor adstringente. O sabor amargo e o picante, ok? Cada um deles. E eles são formados, cada um pelos seus elementos. Eu vou dar o meu exemplo, que eu prefiro mais, que é a respeito do pita, tá? Então, todos os sabores que tem aqui fogo, olha, o salgado, ele tem o elemento água e fogo. O azedo, ele tem o elemento fogo e terra. E o picante, ele tem o elemento fogo e ar, tá? Então, o que vocês imaginam que esse sabor vai fazer com o pita? Tá? Então, tanto o salgado, quanto o azedo, quanto o picante, eles vão agravar o pita, porque eles têm o elemento fogo, tá? E ao contrário, esses sabores que têm o elemento fogo, eles vão ser ótimos, tá? Tanto para o vata quanto para o kapha, porque eles não têm fogo na constituição deles. Então, esses 3 sabores, eles vão trazer equilíbrio para aquele dosha que a gente está tentando equilibrar, tá bom? Isso tudo vai ser visto, né, durante o curso de vocês, vai ser não vou cansar de estudar isso, tá? Até que isso tem que estar no final do curso de trás para frente, frente para trás, tem que estar decorado para vocês, tá bom? E a gente acaba assim aqui essa parte da explicação da manhã.